Bia Cis, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje finalmente eu vou dar continuidade às referências literárias nas músicas da Pitty. Eu sei que já faz 3 meses, pelo menos, que eu soltei o primeiro vídeo, que eu fiz o primeiro vídeo. O meu objetivo era fazer pelo menos um vídeo por mês desse assunto, mas vocês sabem que a vida é assim, né? As coisas acontecem, tem imprevistos. Eu pretendo agora, a partir desse vídeo aqui, deste vídeo de hoje, tentar fazer com mais regularidade, porque afinal são muitas músicas. Se eu deixar um espaço tão grande assim como eu tô deixando, daqui a pouco vai chegar no fim do ano que vem, eu não vou ter terminado ainda. Então eu vou tentar pelo menos fazer um vídeo por mês desse assunto, pra também vocês não ficarem assim tão ansiosos, né? Porque eu sei que vocês estão ansiosos pra saber quais são as referências literárias nas músicas da Pitty. Hoje eu vou analisar duas músicas, duas letras, porque os dois fazem referência a um livro da literatura inglesa, um livro clássico, super clássico, uma história super clássica, e esse é impossível que vocês não conheçam. Bom, a primeira música que eu vou analisar hoje, ela faz parte do álbum Sete Vidas, o quarto álbum de estúdio da banda, que foi lançado no ano de 2014. Logo de cara, assim, eu pelo menos sempre achei que o álbum tem, esse disco, ele tem uma atmosfera, assim, meio mística. Na capa a gente já vê um gato preto, e gato preto já tem toda uma simbologia. Então de um lado tem um gato preto, do outro lado tem um objeto vermelho. Eu dei assim um zoom bem grande pra ver se era mesmo uma maçã, e parecia uma maçã. A maçã, que é o fruto proibido, que é o veneno, toda essa simbologia em volta da maçã. E no centro, no meio desses dois símbolos, tem a Pitty. Eu me lembro que lá das primeiras vezes que eu ouvi esse álbum, quando eu comecei a ouvir as músicas desse álbum, né, logo na estreia mesmo, principalmente com a música Olho Calmo, eu lembro que eu pensei, nossa, essa música, o som dessa música, assim, o jeito dessa música lembra muito o estilo do Pearl Jam. A banda americana Pearl Jam. E foi só lendo a respeito do álbum agora, por esses dias, pra poder fazer esse vídeo aqui, é que eu descobri que ele foi produzido, mixado, arranjado, não sei bem, não lembro bem exatamente o que, por um cara chamado Tim Palmer, que já produziu também vários discos, vários CDs, de bandas internacionais, inclusive do próprio Pearl Jam. Bom, mas vamos direto ao assunto. A primeira música que eu vou analisar, que traz essa referência desse livro, essa referência literária, é justamente a música que dá nome ao álbum, ou o álbum dá nome à música, não sei bem. É a música Sete Vidas. A minha interpretação dessa música, toda vez que eu ouço, é sobre suicídio, mas assim, sobre alguém que conseguiu escapar dele, que talvez tenha tentado, mas que conseguiu escapar dele. Isso principalmente por causa de alguns versos da música que dá muito a entender isso, ou pelo menos é o que eu entendia, né, o que eu entendo ouvindo, que são os versos: já morri umas 4 vezes, ainda estou aqui viva, e viver parece mesmo coisa de insistente. Mas sinceramente, eu não sei se a Pitty já passou por alguma situação dessa. Eu não pesquisei nada a respeito, não quis pesquisar nada a respeito disso mesmo, algo assim bem particular. E esse vídeo aqui não é pra futricar sobre o assunto, então é só a minha interpretação. A música, apesar disso, ela tem toda uma questão assim de sobrevivência, e nesse caso, eu acho que a sobrevivência ela tem mais a ver com umas coisas que ocorreram na vida dela, pouco antes dela escrever essas músicas, dela lançar o álbum, relacionado a pessoas próximas a elas e também a entes queridos. Então teve uma morte trágica, a morte trágica de um amigo dela, de um amigo muito próximo dela. Teve um problema na justiça com um ex-integrante da banda. E teve também a morte da gatinha dela, da gatinha de estimação dela, que inclusive é a gatinha que aparece no disco, ao lado dela, na capa do disco. Então tudo isso da sobrevivência, das perdas de algumas vidas, mas do restante de outras, da postura de combate que ela assumiu, né, que são todos versos da música, tem muito mais a ver sobre como ela reagiu frente a todos esses acontecimentos. O próprio fato da música e do álbum se chamar Sete Vidas, que já é uma grande metáfora, né? Apesar de tudo isso, ela tá viva, ela tem 7 vidas, também é uma super homenagem à gata dela, que faleceu. Inclusive no clipe da música ela está vestida, eu acho que eu nunca tinha reparado muito bem nisso, mas no clipe ela tá com um traje de bem mulher gata, e no final do clipe, quando ela sai andando, a gente consegue ver ela
com uma cauda bem grande, então obviamente, ela está vestida de gata, enquanto ela coloca os óculos escuros dela no estilo gatinho. E os integrantes da banda, por sua vez, estão todos vestidos com roupas de rato. Será que isso foi alguma indireta, alguma alfinetada que eles quiseram dar? Por alguma razão, por algum motivo. Mas assim, ainda querendo saber mais sobre a música, sobre o que as pessoas pensam quando elas ouvem essa música, qual é a interpretação delas, eu fui dar uma fuçadinha nos comentários do YouTube mesmo, do clipe. Comentários do YouTube é um mundo à parte, né? Um submundo. Além das brigas, a parte lá, a seção de comentários do YouTube é um grande brainstorming, porque a gente consegue entender e conhecer muitas coisas, né? Descobrir muitas coisas. Então é muito legal ler também, às vezes. E eu peguei algumas coisas muito legais, eu até anotei aqui pra falar pra vocês. Então, a maioria das pessoas interpretam a música como se estivesse falando sobre a depressão. Tem pessoas que também citaram a questão do suicídio, mas a maioria delas fala sobre uma depressão no geral. Também falando sobre os altos e baixos da vida, né? Porque todo mundo passa por altos e baixos. Ela tá vencendo um estado, talvez, de depressão, de muito ruim da vida dela, pela quarta vez. Mais um comentário que foi o que mais me chamou a atenção, foi do que eu mais gostei. Eu até vou ler ele certinho, da forma que tá lá, porque eu gostei muito. A cadência do refrão parece uma contagem regressiva. Só nos últimos 5 meses eu já morri umas 4 vezes, ainda me restam 3 vidas pra gastar. Eu nunca tinha reparado como realmente parece uma contagem regressiva, né? Porque eu sempre prestei atenção nos números, né? Na quantidade, as 7 vidas, eu já morri 4 vezes, ainda faltam tantas pra gastar. Mas eu nunca tinha reparado que nessa parte do refrão vai mesmo diminuindo certinho, como se fosse uma contagem regressiva. Tá de parabéns a música, a Pitty, a pessoa que reparou nisso. E agora, depois dessa análise aqui, rapidinha, nem tanto rapidinha assim, sobre a música, sobre a letra, sobre o que as pessoas interpretam dessa música, vamos ao ponto, ao que interessa nesse vídeo, que é a que livro, a que história da literatura essa música faz referência. Alice no País das Maravilhas, olha essa beleza. Eu escrevi no meu roteirinho do vídeo que era pra eu falar brevemente sobre a beleza desse livro, mas é meio impossível falar brevemente porque ele acho que é o livro mais lindo que eu tenho. Acho não, ele é o livro mais lindo que eu tenho, porque ele é rico em todos os sentidos. Ele é uma edição em inglês, mas eu comprei aqui no Brasil mesmo, pela internet inclusive. Aliás, eu não comprei, eu ganhei. E foi super barato, foi apenas R$40 esse livro gigante. Isso já faz muito tempo. É da Barnes & Noble, Nova York. Ele é Alice no País das Maravilhas, né? Adventures in Wonderland and Other Stories, e outras histórias. Bom, eu acho que foi breve essa minha descrição do livro aqui, esse meu elogio. Mas sim, essa música faz referência a Alice no País das Maravilhas. Ou pelo menos eu acho que ela faz referência. Não é uma referência explícita, como vai ser no caso da próxima música aqui, a gente já chega lá. Inclusive eu falei sobre isso lá no meu post, de onde eu tô pegando a inspiração pra fazer esse vídeo, né, esses vídeos. Eu deixei bem claro que talvez essa referência ela seja real apenas na minha imaginação, na minha mente mirabolante, criativa, mas não tem como. Toda vez que eu ouço essa música e toda vez que eu ouço essa estrofe, eu penso na história da Alice no País das Maravilhas. Bom, então vamos lá. Na segunda parte da música tem uma estrofe que fala o seguinte: se coisa ruim faz a gente crescer e todo esse clichê, já nem caibo mais na casa, não caibo mais aqui. Essa referência, ela pode ser encontrada nessa edição aqui desse livro, na página 40, bem no comecinho, que é quando justamente a Alice entra na casa do coelho. A Alice, quando ela já caiu na toca do coelho, ela começa a experienciar, a experimentar um misto de emoções. Ela tá experienciando coisas novas, que inclusive cair numa toca de coelho não é algo muito comum, então ela já começa daí a experimentar coisas novas. E nesse processo de experimentar coisas novas, né, que ela tá procurando, tá descobrindo várias coisas, ela tá sempre crescendo e diminuindo, de tamanho mesmo, fisicamente. Então, uma hora ela toma alguma coisa que tá lá, bem explícita, né, falando pra ser bebida por ela, e ela diminui de tamanho. E num outro momento, ela come alguma coisa e de repente ela cresce. E o que é engraçado nisso é que ela nunca tá bem no estado que ela tá. Porque quando ela tá pequenininha, de repente
acontece alguma coisa que ela precisaria estar grande. Por exemplo, ela precisaria estar grande para alcançar alguma coisa. Então ela tem que ficar grande novamente. E quando ela tá grande, ela precisa entrar numa portinha, por exemplo. Então ela tem que estar pequenininha. Então ela nunca está bem no estado que ela tá. Seja muito grande, né? Seja grande, seja pequenininha. Então ela passa por todas essas coisas, né? Novidades, acontecimentos novos. E quando ela finalmente encontra a casa do coelho, que é quem ela tá perseguindo lá na toca, né? Justamente por isso que ela pulou na toca do coelho, ela já recebeu alguns conselhos, digamos assim. Ela já passou por algumas coisas que ensinaram lições pra ela. E o que ela faz? Começa a fuçar em tudo, porque ela é uma menina curiosa. Esse fuça daqui, fuça de lá, ela encontra uns negocinhos lá que novamente estão falando para serem comidos. E ela fala que ela gosta mesmo de biscoito, né? Então ela não vai desperdiçar. Ela pega e come o biscoito. E nesse momento que ela come o biscoito, o que acontece com ela? Ela cresce. Mas ela cresce de uma forma absurda, enorme, ela fica gigante, tanto que ela não cabe mais na casa. Os membros dela, né, as mãos, os braços, as pernas, os pés, todos eles saem para fora, saem pelas janelas, pelo espaço que dá para sair, mas tudo isso é uma grande metáfora justamente para os acontecimentos da nossa vida que fazem a gente crescer. Ou até no caso da Alice, que é uma criança ainda, mas que é uma criança que está numa fase já indo para adolescência, talvez. E é justamente nessa fase, né, a fase que mais pega essa coisa do crescimento, né? Quando a gente mais passa por coisas que fazem a gente crescer. Tanto literalmente, né, fisicamente, porque a gente vai crescendo de tamanho, quanto moralmente, emocionalmente. E as coisas, elas não necessariamente são sempre boas, elas são coisas ruins também. A experiência de ter entrado, de ter caído na toca do coelho, é uma experiência nova, divertida, insana, bem insana. Principalmente pra Alice, que é uma pessoa muito curiosa, né? Uma criança muito curiosa. Mas ela também dá medo. Chega os momentos do desconhecido que ela começa a temer, a ficar com receio das coisas. Do momento que ela cai, toda a aventura que ela tem lá, e depois quando ela volta, né? Entre aspas, que ela volta pro mundo real, ela passou por várias coisas que ajudaram ela a crescer. E é por isso que na música da Peach, nessa estrofe que eu falei pra vocês, que vocês ouviram, e especialmente, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser na Alice. Ela tá de um tamanho enorme, ela aprendeu muitas coisas, ela tá passando por muitas coisas que a fez ficar gigante e ela não cabe mais na casa. A Peach também passou por várias coisas, nesse caso, coisas ruins, que é o que ela fala, né? Se coisa ruim faz a gente crescer, já nem caibo mais na casa. Então ela ficou tão grande, ela cresceu tanto com essas coisas ruins que aconteceram pra ela, que ela não cabe mais na casa. E eu quero que vocês comentem aqui se alguma vez vocês tinham pensado isso já também dessa música, ou se agora, talvez sendo a primeira vez que vocês viram isso, né, perceberam que pode ter essa referência, se vocês acham que foi uma referência real, ou se vocês acham que é tudo coisa da minha cabeça, que eu sou um pouquinho louca, um pouquinho criativa demais, talvez fantasiosa demais e criei isso.